nos problemas escolhidos das aulas de atendimento. Nosso primeiro problema, pergunta de um estudante, foi sobre esse problema. Então, a figura mostra um círculo fixo, C1. Lembra que temos aqui um círculo fixo. Temos sua equação. E temos um círculo C2 a ser escolhido. Lembre que aqui o círculo 2 está centrado na origem, então a gente já conhece como seria a equação de um círculo centrado na origem. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Com raio E. E centra na origem. Bem. Tá? Ponto P ou ponto 0R. Esse é o ponto 0R. Que é o ponto de interseção superior dos dois círculos. Aqui, ponto de interseção. E é o ponto de interseção da reta PQ com o eixo X. Então, esse ponto aqui é... Lembra, esse ponto seria quando você faz... Esse ponto tem coordenada X, 0. Óbvio, porque aqui não tem desplazamento, não tem coordenada no eixo Y. Bom, só para entender o desenho. O que acontecerá com R quando C2 se contrair? Ou seja, se C2 se contrair, o sea, que significa que R tende a 0. Claro, como R é um número positivo, por isso aqui importante pela direita. Então, a gente começa fazendo com um palpite de que como a gente está trabalhando com limites, que tem que encontrar uma função, como R tende a 0, uma função que dependa de R. O que acontecerá com R? Ou seja, que R vai ser uma função de R pequeno. Tá? Então, vamos olhar aqui a solução. O palpite que a gente quer é encontrar essa função que dependa de R. E aí depois calcular o limite quando R tende a 0 pela direita. Tendo em conta que a gente tem uma reta, tem aqui a equação da reta, você tem a equação da reta com o coeficiente angular, e você escolhe um ponto aqui. Escolhe um ponto, dado dos pontos, você pode escolher o primeiro ou o segundo, e aqui seria y, caso que você escolha o primeiro, seria y1, e aqui seria x1. Tá? Então, você tem como achar o coeficiente angular. Agora, segundo o gráfico da função, você já tem um ponto, P, que seria 0R, e você tem aqui um ponto Q. Então, vamos achar a equação da reta de P, Q. Equação da reta. Depois, vamos fazer essa equação fazer igual a 0. Por quê? Porque dessa maneira, garantimos de que passa por aqui, passa por o eixo X. Então, já tendo claro o que temos que fazer, vamos achar a equação da reta de P aqui. Tá? Agora, esse ponto Q não tem interseção, ou seja, que esse ponto Q, ele satisfaz as duas equações, tanto de C2 como de C1. A gente já conhece a equação de C1, já é conhecido. Agora, o que acontece com C2? Aqui não é dada, mas a gente já tem conhecimento prévio do apêndice, mais ou menos, ou da geometria, como a equação de um círculo centrado na origem. Tá? Então, é mais ou menos aqui, a gente quer encontrar uma função de R, que seria R, e depois calcular o limite com essa ordem de ideias. Tá? Então, a gente sabe que esse círculo com rádio R tem essa equação, já essa equação é dada, tá? X menos 1 quadrado mais y quadrado igual a 1. Agora, em esse ponto de interseção, eles satisfazem duas equações, só que você você já substitui aqui y quadrado, que seria r quadrado menos x quadrado, você substitui na segunda equação. Fazendo isso, seria y quadrado vai substituir por essa expressão. Daqui, eu tinha explicado aqui, tinha um erro com o sinal de menos, não? No atendimento, então eu corrigi essa parte. Aqui, você faz aqui desenvolve o quadrado, tá? Você cancela aqui, por exemplo, eu tenho para cancelar aqui x quadrado, tá?
você tem para cancelar aqui x quadrado menos 2 vezes x más 1 más c quadrado. Bueno, aquí faltó colocar el cuadrado, ¿no? No, x cuadrado. Como você cancela esse x quadrado, aqui seria x quadrado. Tá? Então você cancela os unos e você fica aqui com essa equação, não? Aqui você isola x, já encontra x. Agora você substitui esse x, qualquer das duas equações, você vai ter o y. Vamos a substituir na primeira equação esse valor de x. Aqui seria o quadrado mais y quadrado. Tá? Então aqui a gente tem y quadrado, seria e quadrado. Aqui seria 1 sobre 4, não? Estamos elevando o quadrado tanto eje 2 como o meio. Aqui olha o que você pode fatorar eje quadrado. Quando você tira a raiz quadrada, bom, essa quantidade aqui seria positiva, aqui não tem problema de sinal. Tá? Que ficaria eje, ficaria raiz quadrada. Então a gente já tem outro ponto, tem o ponto x e y, que passa pela interseção das duas circunferências. Aí, vamos achar a equação da reta. Lembramos achar a equação da reta. Aqui temos coeficiente angular, já temos os pontos. E depois vamos fazer y igual a 0. Tá? Fazendo y igual a 0, olha só o que temos aqui, seria x, como aqui a gente pide que acontece com eje, ou seja, hacia onde quando você faz eje tendendo a 0, pela direita, eje seria uma função de eje pequeno. Tá? Bom, já temos x e y. Temos x e y. Bom, agora aqui aplicamos a equação da reta, não? Lembra que será o coeficiente angular. Seria y menos eje, e seria este menos 0. Multiplicado por x menos 0. Aqui, imediatamente, para não fazer dois trabalhos, vamos fazer y igual a 0. Temos isso. Agora vamos isolar x. Lembra que estamos aqui em x, e esse x, no momento, ele é eje. Então, ele vai ser modificado. Cada vez que você modifica eje, tende a 0, ele se vai aproximar ao número. Essa é a pergunta, não? Que acontece quando ele tende a 0. Vamos a isolar x. Este passaria a multiplicar, tá? Esse passaria a multiplicar e esse passaria a dividir. Esse seria x. Agora, se você calcula o limite quando ele tende a 0, esse é 1, não? Olha só que aqui no denominador você tem 0, tem 1, menos 1, tem 0 no denominador. Bom, se tem 0 aqui não interessa, o importante é que você tem 0 no denominador, tem 0 sobre 0. Então isso dá a ideia para pensar que alguma operação algébrica você pode tirar esse 0 sobre 0, não? Como a gente faz no limite 0 sobre 0. Então vamos a analisar esta expressão, vamos a multiplicar por o conjugado deste, que seria mais 1. Essa expressão mais 1. Tá? Então seria esta quantidade multiplicada por conjugado. Aqui você faz o primeiro quadrado menos o segundo quadrado. Aqui se você tira aqui a raiz, vai ficar 1 menos 1 quarto por r quadrado, aqui menos 1. Acima seria simplesmente multiplicar esta parcela por esta parcela. Daí você cancela 1, você tem aqui um r quadrado. Você pode cancelar aqui r quadrado e você faz a operação menos 1 quarto. Menos 1 meio sobre menos 1 quarto tem 2. Finalmente, esse seria x, não? Tudo isso seria x, que seria toda a expressão que está aqui. Você faz r tende a 0 por la direita de x, ou seja, de toda esta função. De ser uma função de r. E efetivamente aqui dá um valor. Ou seja, que essa seria a resposta. O que acontecerá com r quando esse 2 se contrair? Então, o que acontece com r é que ele vai ser próximo de 4. Essa aí seria... Aqui temos 1, aqui temos 2. Então, r vai ser muito próximo de 4, sempre que r tenda a 0 por la derecha, o que significa que essa circunferência se vai contrair. Problema legal, problema geométrico, que contém limite. Tem que aplicar limite 0 sobre 0, tem que saber aqui a definição da equação de circunferência. Agradeço a quem perguntou, a quem fez essa pergunta no horário de atendimento. Daí, passamos à seguinte pergunta de outro estudante. Um estudante, acho que foi, sobre a derivada implícita.
derivada implícita, lembre que ela está baseada en una forma de regla de cadena, una forma escondida de regla de cadena. Você tem a regra da cadeia, você aplica a derivada de f avaliada nesse ponto, mas esse ponto é uma função multiplicada por a derivada dessa função interna. Seria que tinha. Então, com um exemplo básico, você faz derivada em tudo, não? Você deriva todo, sabe? Deriva membro esquerdo, a parcela esquerda, a parcela direita. Aqui você sabe que essa derivada é zero, não tem problema. Você distribui a linha derivada. Bom, aqui você sabe que esse é 2x. Agora, você pensa em esse y. Se você pensa em y como uma... Assim, você está acostumado com a regra da cadeia, já sabe a regra da cadeia. Suponha que ele é y de x. Tá? Então, o que acontece se você tiver em lugar de y, y de x? Você faz a regra da cadeia. Seria 2 multiplicado por essa função y de x. Tá? 2 diminuído 1, que seria 1, multiplicado por a derivada da função interna, de linha de x. É o mesmo que eu estou fazendo aqui. No lugar eu boto em y, porque y é uma função de x. Sino que a gente, em derivada implícita, costuma escrever aqui y. Tá? Aí o processo já seria isolar y linha. Já é um processo de isolar, não passa para cá negativo, você passa a dividir, se não é zero, etc. Para um exemplo, outro exemplo para que fique mais claro, porque talvez muito trivial. Aqui não, você pensa esse y com uma função aqui y de x. Você lembra que aqui você tem uma função externa que seria uma função asterisco a la 3. Essa derivada seria 3 com esse índice diminuído uma unidade, menos 1, multiplicada por a diferencial da função interna. Então você pensa aqui essa y como se fosse uma função y de x. Trabalha e suponho que em sua imaginação que esse seria assim, dessa maneira. Então aqui aí não tem problema, 2x agora aqui, 3x quadrado, como se eu tiver aqui, por exemplo, esse y de x. Tá? Multiplicada por a derivada interna, então multiplicada por sua função, que seria y, igual a 0. Aqui depois já você isola. Tá? Passamos à terceira questão de outro estudante, que eu escolhi aqui. Derivada de ordem superior. Então, uma questão aqui que se refere à notação. Temos duas notações aqui de derivada. Para você fazer uma derivada, você escreve com linha ou simplesmente você escreve d de x com f de x. Aqui falta um parênteses. Tá? Então, talvez você já sabe derivar a função x a la 3, seria 3x a la 2. Mas talvez é de interesse alguém precisa investigar derivar essa função, ou seja, derivar a derivada de uma função, que seria anotada aqui por duas linhas. Quando já incrementa, seria 3, 4. Que significa que você, em essa notação que você vai derivar, o que você já derivou, que notação seria d2 de x2. Assim, geral, você tem aqui d a la 3, dx a la 3. Essa seria uma maneira de entender isso. A última pergunta, muito interessante, ainda que já tenha sido explicada a definição precisa de limite, vou presumir que já você tenha assistido os outros vídeos, tanto que eu tenho aqui apresentado, ou bem com outras pessoas, ou com no site, você tenha olhado. Vamos falar alguns aspectos, talvez importantes. De outra maneira rápida, vou falar algumas coisas que já têm sido discutidas. Vamos lembrar a definição precisa de limite, bajo a hipótese de que esta função está definida perto de um intervalo x de a. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ese sea el límite, verdad? Que dado epsilon, ese número es dado, él es fixo. Existe un delta mayor que 0, usualmente es una función que depende de epsilon. ¿Verdad? Tal que se satisface esa condición. Si se cumple esa desigualdade, eso va a implicar esa desigualdade. En otras palabras, si você arruma aquí a propriedade de valor absoluto, es decir, que para você fixa epsilon, ele é dado, você fixa esse tamanho desse intervalo aqui. Para ele fixo, você consegue encontrar um delta, tá?
De tal maneira que quando você pega um x aqui nesse intervalo, ele sempre vai ficar confinado aqui. A função vai ficar confinada por essa reta e por essa reta. Lembra que tem um desenho aqui, tem uns vídeos de como usar a parte gráfica. Então, o que a gente faz aqui, quase que é o processo inverso, seria a gente supor isso, tá? E quer provar isso, não? Note que aqui epsilon é dado e a gente quer encontrar um delta, mas aqui como assim? Como funciona esta definição? Se quero provar isso, quero implicar, essa será a minha hipótese. Sobre essa hipótese, eu quero concluir isso. Mas note que aqui o epsilon é dado, então aqui aparentemente aparece um processo inverso. Tá? Mas o que acontece é que a gente vai com o processo inverso, a gente vai com esse f de x, tá? A gente vai descobrir esse delta, tá? E isso vai acontecer com esse f de x, de alguma maneira vai escrever em termos de x menos a. Isso é o que acontece. Então, usualmente, nos exercícios, você fala conjeturando o valor de delta. Então, você parte daqui, tá? Você dado epsilon, que isso você parte daqui, porque isso você dado epsilon. Agora, com alguma relação algébrica, você consegue escrever f de x, ou pelo menos essa expressão que aparece aqui na barra, em termos de x menos a. Essa seria a ideia, não? E ele vai depender de epsilon. Por exemplo, nesse exemplo que já tem sido trabalhado com muitas pessoas, o que a gente quer, em outras palavras, aqui, resumo, dado epsilon maior que zero, queremos achar um delta maior que zero, para que se isso satisfaz, então você tem que satisfazer essa desigualdade. Então, note que a gente, dado epsilon maior que zero, a gente parte do lado direito. Tá? A gente parte, porque a gente tem epsilon que ele é dado. A gente não sabe nada de delta. Tem que escolher esse delta. Tem que definir esse delta. Então, esse é o primeiro ponto aqui de análise. De análise de definição de Mitchell. Você dá epsilon, você escreve o que você quer provar. E você vai partir sempre, quase sempre você vai partir daqui, tá? Do que você quer provar. Tá? Então, vamos a olhar outro ponto de vista. Bom, isso é o que você tem em mente, você quer provar. Agora, o que passaria? Você vê que se a gente puder hallar uma constante positiva, tal que x mais 4 é menor que c, o sea, uma constante que limite esse segundo fator, porque a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer com x menos 2, porque x tende a 2, ou seja, que de alguma maneira a gente pressupõe o conhecimento dessa segunda parcela. Pero esse não, a gente não... É um fator que aparentemente não tem nada a ver com isso, não? Então, se a gente tivesse conhecer alguma constante C, o que acontece? Você multiplica aqui por x, tá? Multiplica aqui em ambos lados por valor absoluto de x menos 2, você vai ter isso, não? Vai ter essa quantidade. O que a gente quer provar, olha só, é que toda essa quantidade seria menor que epsilon, ou seja, que se você esperaria provar que todo isso é menor que epsilon, tá? Então, sobre essa hipótese que você esperaria provar, você tem esta relação aqui, tá? Você tem esta relação aqui. Tá? Aqui vamos a ver aqui. Colocamos aqui. Então, se você pressupõe que você espera que isso seja menor que epsilon, ou seja, esta relação se dá, então você tem que essa quantidade tem que ser menor que epsilon sobre C. Sobre esse C que você supõe que já existiu, se você já supõe que se achou. Tá? Então você chama ele, se você chama ele delta como epsilon sobre C, tá só, você já tem provado todo, não? Tem provado, porque aqui seria delta, não? A definição seria delta. Você vai substituir esse delta por epsilon sobre C. Então, o que significa isso? Você multiplica C, ¿sí? Multiplica C, seria C por epsilon menos 2, por x menos 2, menor que esse. Agora, aqui, você multiplica toda esta expressão, tá? Você tem, por exemplo, você já tem esta hipótese, não? Vamos aqui ponto. Você tem, que já você tem um C, supondo que já você encontrou esse C, tá? Que você limitou
superiormente essa quantidade. Você multiplica aqui por x menos 2, em barra x menos 2 você obtém isso. Olha só que você tem aqui, esse delta escolhido satisfaz precisamente essa igualdade, que essa quantidade é menor que epsilon. Portanto, você se conclui que você partiu daqui, você checou aqui. Você aqui, mais ou menos, tem provado, mas notem que você supõe um C, mas agora você quer encontrar esse C. Tá? Quer encontrar esse C. Agora, para você encontrar esse C, você tem que restringir a informação que você tem que x tende a 2. Não tem mais informação, por enquanto. Se x tende a 2, por isso a gente fala que é natural pensar de que esse x está a uma distância menor que 1. O sea, ¿qué significa que tem uma distância menor que 1 de 2? En valor absoluto significa isso. Que x menos 2 é menor que 1. Por isso é natural. Tá? Bom, agora logo vou fazer aqui com 2 ou com 3. Aí você vai entender que a primeira, para simplicidade, vamos a pegar aqui 1. Porque a gente, no limite, a gente está aproximando-se muito perto, tá? Eu poderia tomar aqui uma distância de 2. Eu vou fazer no final. Tá, agora sobre essa hipótese, então a gente está tomando uma hipótese demais. É por isso que, afinal, a gente vai ter que elegir, vai ter que escolher um delta Q, vou chamar aqui delta Q para não confundir com o primeiro delta, como o mínimo desses dois valores. Vamos ver por quê. Tá? Bom, o fato de que a gente só tem uma informação aqui, lembre que a gente quer encontrar uma constante C, aqui, quer encontrar uma constante C que limite esse x mais 4 em valor absoluto, mas a única informação que a gente tem é isso, ou seja, que a gente, como a gente está usando isso, esse delta tem que ver-se refletido de alguma maneira. Tá? Então, aqui você tem, isso é menor que 1, já a gente sabe por quê. Agora, o que acontece com x mais 4? Você vai acontecer de que, dado que x menos 2, em valor absoluto menor que 1, você implica que x mais 4 é menor que 7. Bom, olha só, você encontrou a constante. Mas essa constante você a encontrou devido a que você pressupuso que esse x menos 2 ele poderia ser limitado por 1. Já sabem por quê? Tá? Então, como C é 7, qual foi o delta que você escolheu aqui? Epsilon sobre C. Portanto, você está escolhendo epsilon sobre 7. Mas ainda você precisa também incluir essa condição porque foi usada. Tá? Ou seja, se a gente for usado solamente, descoberto esse C sem usar esse fato, aí você escolheria delta igual a epsilon 7. Mas aqui você tem que ver-se refletido de alguma maneira. ¿Por quê? Porque agora vamos a ver como vai ser usado que delta é o mínimo entre 1, entre esses dois números. A única afirmação que a gente vai usar dessa definição é que o mínimo sempre é menor ou igual que 1 e menor ou igual que epsilon 7. Bom, como o mínimo, pode ser esse menor que esse ou esse menor que esse. A gente não vai fazer diferença de quem seja menor. Tá? Somente vamos usar essas duas desigualdades. Como vai ser usado essas duas desigualdades? Vamos olhar aqui. Tá? Então, escolhi esse delta Q. O que queremos provar é isto. Tá? Agora, se com esse delta escolhido, vamos a começar aqui. Suponhamos que x menos 2 é menor que delta. Vamos supor isso. Tá? Então, essa quantidade, você já, primeiramente, você está usando isso, ¿no? Que delta Q é menor ou igual que 1. Como delta Q é menor ou igual que 1, portanto, toda essa quantidade é menor que 1. Tá? Como é menor que 1, você já sabe que isso implica que x mais 4 é menor que 7. Tá claro? Sim? Tá claro essa parte. Agora, lembre que o objetivo, já você tem, supondo isso, não? Já usamos de que delta de Q é menor ou igual que 1. Agora, temos que tentar de provar isso, não? De provar que essa desigualdade está defeita. Agora, vamos a ver como se usa a segunda parte, não? Para ver que é necessário que delta seja definido dessa maneira. Tá? Então, você quer provar que esse produto é menor que epsilon, mas note aqui que você tem aqui, por exemplo, você tem x menos 2 menor que delta, tá? O que acontece se você multiplica todo este membro desta desigualdade por x menos 4?
ficaria aqui, não? X mais 4 à esquerda e aqui ficaria x mais 4. Né? Agora, sobre esta hipótese que foi obtida por essa primeira condição, tá? Você, ao multiplicar aqui por delta, tem essa mesma expressão, tá? Delta por x mais 4 multiplicar por delta, tá? Então, isso seria, essa quantidade seria menor que 7 por delta, mas aqui a segunda condição de delta Q ser menor ou igual que epsilon 7, aqui que você vai ver refletida. Essa é a segunda condição, você multiplica por x mais 4 aqui, x mais 4 aqui, você obtém isso, mas você tem por hipótese que x mais 4 aqui, beleza? X mais 4 ele é menor que 7, tá? Ele é menor que 7, portanto, se você multiplica por delta, tá? X menos 4 ele é menor, aqui, menor que 7. Então, toda essa quantidade seria menor que 7 multiplicada por epsilon sobre 7. Aqui você cancela 7 e você obtém que essa quantidade, você substitui aqui que toda essa quantidade delta Q por x mais 4 ele é menor que epsilon. Portanto, você prova, supondo você escolheu esse delta, já você descobriu qual é esse delta, a prova final seria dado epsilon menos que 0, escolhemos delta dessa maneira, mínimo. Agora, queremos provar que essa igualdade é satisfeita. De fato, você supôs, tem por hipótese, se você checou por essa propriedade, por essa definição de delta, porque esse delta, sendo menor ou igual que 1, você encontrou isso, e por a outra propriedade, que delta era menor ou igual que epsilon sobre 7, você concluiu que será menor que epsilon. Aí você conseguiu a prova. Finalmente, eu posso impor aqui, por exemplo, que no lugar de menor que 1, seja menor que 2. Igualmente, com propriedade semelhante, você aqui faz menos 2, você vai chegar aqui x mais 4 é menor que 8, ou seja, que a constante seria 8. Tá? Ou seja, que você agora vai pegar aqui delta Q, você vai pegar com o mínimo entre 2 e epsilon sobre 8. Agora, de forma geral, você pode pegar aqui que se seja menor que um CQ. Aí vou deixar aqui como tarefa você encontrar qual seria essa C. Qual seria essa C se você pegar um CQ. Tá? Veja que é diferente. Aqui peguei 2 e aqui o C que está limitando o x mais 4 foi 8. Lembra que se eu peguei 1, aqui foi 7. Se eu pego 2, seria 8. Se eu pego 3, aí tá.